como ter a certeza da salvação. O que é salvação? As palavras salvar e salvação, elas aparecem muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada, para se referir a livramento, cura, libertação. Em Gênesis 19, versículo 17, diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não te pereças. Então, é um livramento. Aqui Ló, Deus falou para Ló sair com sua família, não olhar para trás e correr e fugir da destruição, do juízo que ele haveria de trazer sobre Sodoma e Gomorra. Isso foi salvação de Deus. Já no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, versículo 2, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhes farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Então Deus, Ele é a nossa salvação. Tem um texto muito interessante, meus irmãos, também, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, no versículo 25, onde Jesus ali apazigua a tempestade. No versículo 25 diz assim: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, o Senhor, Ele é o nosso Salvador. A salvação, ela vem de Deus. Deus é o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Lá no Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então, meus irmãos, que coisa interessante, a oração da fé salvará o doente. Nós devemos crer muito, piamente, vamos dizer assim, na palavra de Deus. Há, no entanto, um sentido específico em que essas palavras elas são usadas nas Escrituras e que nos interessa o conteúdo que elas nos traz. Salvação é um ato, é um processo pelo qual Deus ele livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. Personagens bíblicos, vamos dizer assim, alguns personagens que se preocuparam, acerca da salvação. No Novo Testamento contém muitos e muitos exemplos de pessoas que estavam ansiosas por saber como poderiam ser salvas. O jovem rico, lá de Marcos 10, versículo 17 até o 31, ele diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10, 17. Aquele jovem, meus irmãos, ele desejava ser salvo. No entanto, ele estava muito preocupado com os bens que ele possuía. Jesus lhes disse que seria necessário que ele vendesse tudo o que tinha e que repartisse o seu dinheiro entre os pobres. Só depois, então, é que ele poderia tornar-se um discípulo. O moço, então, ficou contrariado com as palavras de Jesus e retirou-se triste. E não se tornou um discípulo, Está lá em Marcos 10, 22. Muitos estão preocupados com a salvação de sua alma, mas eles não estão dispostos a se submeter às exigências de Jesus. Outro exemplo é Nicodemos. Nicodemos, ele era uma autoridade entre os judeus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1.
até o 21, foi conversar com Jesus, esse homem, querendo saber sobre a salvação. O Senhor lhe disse que para que alguém seja salvo, é necessário nascer de novo. Sem compreender, eu acredito ali que a cabeça de Nicodemos ficou em parafusos. E Nicodemos então ele pergunta: como um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode ele tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Está lá em João 3, versículo 4. Jesus então fala então que ser salvo é ter uma nova vida, ter novas convicções. Um novo nascimento, ser transformado, mudar de direção. O carcereiro também de Filipos, que está lá em Atos 16, do 25 até o 34, num momento de crise, esse homem ele ia se suicidar-se, ia tirar sua própria vida. Mas ao ouvir a exposição da mensagem do Evangelho, ele desejou ser salvo. Ele perguntou para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Atos dos Apóstolos 16:30. E a resposta dos homens de Deus foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 31 de Atos 16. Quando o homem ele recebe a salvação, como nós podemos saber isso? O homem ele é salvo quando ele reconhece os seus pecados, arrepende-se deles, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e volta-se para Deus. Sem arrependimento não há salvação. Não tem como. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e no capítulo 3, versículo 19, diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3:19 diz assim a palavra do Senhor. É algo muito interessante para que nós possamos entender, analisar de todo o nosso coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não basta apenas arrepender, não, irmãos. Tem que se arrepender, mas tem que se converter para que o seu pecado seja apagado. A salvação ela está acompanhada de mudanças profundas no coração humano. Veja a experiência de Zaqueu. Zaqueu, um texto muito conhecido da Bíblia. Quando ele se converteu, ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituirei quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Está em Lucas 19, versículo 8 até o 9. Portanto, meus amados irmãos, a salvação ela é um resultado de um passo de fé, dado em reconhecimento de que o sacrifício de Jesus, ele pode redimir o homem do pecado, deixando claro o significado de alguns termos. A doutrina da salvação, ela é central na Bíblia e inclui a conversão, a regeneração, a justificação, a fé, o arrependimento, o perdão, a santificação. Abrange tanto a alma quanto o corpo, tanto o presente como também o futuro. O que é a conversão? A conversão é uma dessas coisas. Conversão é a mudança na mente do pecador, que o leva a afastar-se do pecado e a voltar-se para o Senhor Deus. O que é regeneração? Regeneração ou novo nascimento é uma mudança do coração. Tá lá, vamos aqui citar o que fala lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus, ela transforma, ela nos muda. Tudo, o fruto, do nosso nascimento
é algo que demonstra a regeneração. É um ato da operação de Deus no interior do ser humano, fazendo dele uma nova criatura. Em Tito 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, irmãos, não é pelas nossas obras, é pelo trabalhar do Espírito. O que é justificação agora? É um ato divino pelo qual ele declara as pessoas livres da culpa e aceitáveis a ele. Em Romanos 3, versículo 21, 25 e 28, diz assim, do versículo 21, nós fomos ler do 21 em diante até o 25, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. O versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, Cristo nos justifica. Justificação é isso. O homem, ele é justificado pela fé e não pelas obras. O Paulo falou lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e também o versículo 24, assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, é da fé que o justo, ele vive. Nós devemos acreditar na fé. O versículo 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então nós somos justificados através da nossa fé na palavra do Senhor. O que é fé? A fé, meus irmãos, é a condição para que o homem ele seja justificado, né? Tem que ser através da fé. Essa fé, ela resulta da obra do Espírito Santo, pela qual o homem é habilitado a unir-se com Cristo e alcançar a salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, não é das obras. Pessoas podem se achar mais santo que os outros, pode se achar o que for. Não é pela justificação de si próprio, não é pelo que você faz, pelo terno que você veste, pela posição que você tem na igreja, que você é salvo. Mas a salvação, ela vem pela graça oferecida. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos, ela é concedida sem nós merecermos, e através do que? Da fé em Jesus Cristo. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu sou aquilo. Não, é pela misericórdia do Senhor que nós somos levados a ter fé. O arrependimento, ele é um resultado da ação do Espírito Santo do convertido, que o leva a abandonar o pecado. Arrependimento é mudança de mente.
E difere, né, meus irmãos, do remorso, é diferente. O arrependimento, ele produz mudança de atitude, enquanto o remorso, ele é uma dor da consciência que não expressa mudança no interior. O arrependimento, ele traz salvação, enquanto o remorso produz angústia e intranquilidade, vamos dizer assim. Pedro, ele se arrependeu do seu pecado e chorou amargamente, enquanto Judas, ele teve remorso e se enforcou, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que é o perdão? O perdão, ele é um ato divino pelo qual Deus concede remissão ao pecador arrependido, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O que é a santificação? A santificação é um ato do Espírito que leva o crente a abandonar o pecado e se dedicar inteiramente a Deus. Em 1 Pedro 1:2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicado. Então, irmãos, nós somos eleitos para quê? Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Quem santifica o homem é o Espírito Santo de Deus. Como sei que eu estou salvo? Essa é uma questão de fé. Basta você receber e crer. Eu sou salvo porque eu creio naquele sacrifício que Cristo fez naquela cruz por mim. Eu recebo a salvação pela fé. A certeza da salvação, ela nasce das Escrituras. Diz assim a Escritura lá em Romanos 10, versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, aceitando-o como meu Salvador pessoal, se me arrependi dos meus pecados que cometi e os abandonei, porque a Bíblia diz que aquele que confessa os pecados alcança misericórdia, né? O que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não devo mais duvidar então de que tenho a salvação em Cristo. Provas bíblicas de que sou salvo. Não há perigo para o crente fiel. A Bíblia afirma que podemos ter certeza da salvação, porque em Romanos 8:1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não devemos andar na carne, irmãos, também. Isso tem que ser observado. O crente tem que andar em espírito, tem que ser crentes espirituais. Como que você vai ser um crente carnal, sendo que a carne luta contra o espírito? Ou você alimenta mais a sua carne, ou você alimenta mais o seu espírito. Se você alimentar a carne, você vai ser um crente carnudo. Se você for um crente de oração, de busca, de leitura, de meditação na palavra de Deus, de dedicação nas coisas de Deus, você vai ser um crente espiritual. Somos ovelhas do Senhor. Para aqueles que são ovelhas do Senhor, há segurança. Porque Jesus, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, mas jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Somos nascidos em Cristo. Quando o homem nasce de novo, Deus faz dele uma nova criatura. Torna-se livre do jugo do pecado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Que essa palavra fica guardada no teu coração. Que você venha a crer e zelar pela sua salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcelo Rodrigues, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Parque das Américas, aqui do campo de Uberaba. O pastor presidente é o pastor Laeste, e todos vocês que queiram nos visitar, nos honrar com a sua visita, a igreja fica aqui no bairro do Gameleira 1,
próximo à antiga Cooper Valley, na rua Antônio Zeferino dos Santos Júnior, número 435, tá bom? Você está convidado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. E graças a Deus.